Olá pessoal, estamos aqui para a primeira revisão da disciplina de IA. Meu nome é José Carlos e vamos começar com a revisão dessa disciplina que estamos concluindo nesse momento. Bom, para começar, vamos tentar rever as definições da IA. O que a IA pretende e quais são suas metas. Como nós vimos durante as aulas, existem várias definições. Nós aqui vamos utilizar aquela do McCarthy, que se encaixa bem com os objetivos da nossa disciplina. Para o McCarthy, o objetivo da IA é construir dispositivos inteligentes. De modo mais detalhado, a intenção dele é falar que o objetivo da IA é criar programas que tornem os dispositivos inteligentes. E nesse ponto é importante perguntar por que as pessoas querem criar programas inteligentes. Bom, houveram várias motivações para fazer isso. Entre as razões para se criar uma inteligência artificial, nós podemos destacar que, graças à IA, talvez nós possamos ser capazes de compreender melhor a nossa inteligência. Além disso, se nós criarmos sistemas realmente inteligentes, talvez nós possamos delegar para eles a solução de problemas, de tarefas que são muito complexas para nós realizarmos. Por exemplo, resolver teoremas matemáticos, resolver problemas de automação e controle, problemas de alocação de recursos e assim por diante. Também acredita-se que muitos sistemas de IA podem vir a contribuir para a aprendizagem dos humanos. Hoje em dia já existem alguns sistemas tutores que orientam seus usuários em processo de aprendizagem. Os sistemas de IA também foram pensados como uma maneira de se analisar e estudar padrões complexos que ocorrem na natureza, que ocorrem na economia, que ocorrem na indústria e assim por diante. São padrões que são muito difíceis para serem analisados por nós humanos. Então, crê-se que a IA realmente poderia contribuir com esse tipo de análise. Finalmente, muitos desejaram criar sistemas de IA com a intenção de que ela fosse capaz de resolver problemas e tarefas de planejamento de forma automática. Por exemplo, organizar as rotinas de carga e descarga em porto, transporte de mercadorias e assim por diante. Hoje em dia, muitas dessas propostas que a IA tinha inicialmente, que eram os planos iniciais dos pesquisadores de IA, já começam a aparecer nas nossas atividades rotineiras. Por exemplo, nós já começamos a ver alguns robôs autônomos na mídia, veículos automáticos, aeronaves automáticas, com testes iniciais ou alguns testes já avançados em andamento. Além disso, nós já estamos acostumados a tratar com agentes de software inteligentes nos chats que as empresas fornecem para atender o cliente, para atender o consumidor. A indústria, a agricultura e o comércio começaram a fazer uso intensivo da IA, o que deu origem à expressão indústria 4.0, comércio 4.0 e assim por diante. A própria indústria de software está se transformando. E nós vimos que, hoje em dia, muitas gigantes da área começam a disponibilizar serviços e produtos para que seus clientes façam uso da IA ou tirem vantagem das técnicas da IA em seus negócios. Adicionalmente, empresas como Google, Amazon, começam a trabalhar com sistemas capazes de organizar documentos automaticamente, não por palavras-chave, mas sim pelo conteúdo que esses documentos contêm, que eles expressam em seu texto. Nós já estamos também acostumados com sistemas que reconhecem a voz e a fala em nossos smartphones. E, finalmente, também já vemos no dia a dia várias aplicações de visão computacional, alguns também chamam de visão artificial, cuja tarefa é reconhecer objetos e reconhecer os elementos de uma cena. Tais sistemas já aparecem, por exemplo, reconhecendo faces em lojas e aeroportos, auxiliando o diagnóstico médico, reconhecendo animais no campo, veículos nas rodovias e assim por diante. Mas uma pergunta que fica é: qual que é o paradigma de software que é empregado na criação desses sistemas? Bom,
Atualmente, a abordagem mais presente na literatura é aquela que se baseia em agentes racionais. Bom, isso é tão importante que os autores Russell e Norvig definem IA como campo de estudo e pesquisa cujo objetivo é desenvolver agentes inteligentes. Bom, mas quando é que um agente é inteligente? Primeiro vamos ver o que é um agente. Um agente, basicamente, é qualquer entidade, uma pessoa, um dispositivo, um ser vivo, que está em um ambiente, percebe aquele ambiente e reage àquele ambiente. Então, o nosso pequeno ratinho aqui é um exemplo de agente. Por quê? Porque ele está em um ambiente, percebeu o queijo e teve uma reação àquela percepção. Um agente não é exatamente só um programa. Ele tem algumas propriedades que o tornam um programa especial. Primeiro, porque ele é autônomo. Ele decide a sequência de ações que vai executar de acordo com as suas percepções e seu conhecimento. Segundo, ele tem uma certa flexibilidade no sentido de que ele é capaz de adaptar o seu modo de agir de acordo com mudanças no ambiente. Bom, isso é um agente. Mas o que torna um agente inteligente? O termo mais técnico para definir um agente inteligente é agente racional. E um agente racional é um agente que escolhe as suas ações com o intuito de maximizar uma medida, uma função de desempenho. Então, a ideia é que, para cada possível resultado das ações que o agente pode executar, ele mensura o quanto aquele resultado se aproxima de seus objetivos. E ele sempre toma a decisão que leva à ação que maximiza aquele resultado, aquele desempenho. Obviamente, em alguns domínios, o resultado é categórico, ou seja, quando eu planejo executar uma ação, eu sei que aquela ação terá o resultado esperado. Porém, em outros domínios, nem sempre eu posso controlar qual é o efeito das minhas ações. Um exemplo de domínio categórico é o jogo de xadrez. Quando eu faço um lance, eu sei que a peça vai para aquela posição e eu terei um certo estado do jogo após o meu lance. Por outro lado, um exemplo de domínio que tem uma certa incerteza quanto aos seus resultados é o futebol de robôs. Porque um agente pode planejar um passe para um robô do mesmo time, mas a ação do oponente pode interceptar aquele passe e assim a resposta esperada não será atingida. Ou seja, em alguns casos nós podemos medir o desempenho pelos resultados que nós temos certeza que vão acontecer após a ação. Em outros casos, nós temos que estimar qual que é o resultado que nós esperamos. Em estatística, a gente chama isso de resultado esperado ou valor esperado. Agora, indo um pouco adiante, ainda no estudo da noção de agente, vamos ver como que é a arquitetura, como que pode abstrair a arquitetura de um agente inteligente. Esta figura procura ilustrar esta ideia. No fundo, o agente é aquela bolinha azul ali, e que interage com o ambiente, que é aquele retângulo em cinza. O agente possui sensores que permitem que ele perceba como que está o ambiente em um certo momento. Esses sensores podem ser câmeras, podem ser scanners de laser, podem ser o teclado de um computador, pode ser uma conexão para a internet, algo que insere dados, que fornece dados para o agente. Após coletar as percepções do ambiente, o agente integra essas informações com o seu modelo do mundo, para que ele possa descrever como que está o estado do mundo, ou do problema que ele tem que resolver, naquele instante. Na sequência, a gente tem que deliberar uma ação, escolher uma ação que vai realizar. Para escolher esta ação, o agente tem que usar o seu conhecimento sobre o domínio do problema, as ações possíveis e os efeitos daquelas ações. E, para fazer isso, ele tem que fazer um tipo de inferência, deduzir os efeitos esperados de uma ação, para que então avalie se o seu resultado é interessante ou não. O quão interessante é uma ação, nós já vimos anteriormente, é
é medido de acordo com uma função chamada função de desempenho. E essa função, na verdade, ela é inserida no agente no momento da sua criação, pelos seus programadores. Como conclusão dessa primeira parte da revisão, nós podemos dizer, bom, a IA atualmente tem o seu foco em criar agentes inteligentes, particularmente agentes ditos racionais que visam maximizar uma medida de desempenho, uma medida que avalia o quão efetiva é a ação do agente. Para fazer isto, que tipo de técnica um agente inteligente utiliza? Nós vimos durante as aulas que as técnicas básicas da IA envolvem o emprego de algoritmos de busca em grafos para simular possíveis sequências de ação para chegar a um certo resultado. Envolve o uso de métodos para representar conhecimento, ou seja, codificar conhecimento do problema em um programa que implementa um agente, bem como algoritmos de inferência para deduzir o efeito das possíveis ações em um certo ambiente a partir do conhecimento que nós temos dessas ações. E, finalmente, vimos que um elemento importante dos métodos de IA é o uso de heurística. Por quê? Porque nem sempre somos capazes de avaliar todos os possíveis cursos de ação de um problema. Pode existir muitas hipóteses, muitas sequências de ações diferentes a serem tomadas. Então, nós somos obrigados a estimar, a partir do ponto em que estamos e das próximas ações que são possíveis, qual delas nos aproxima mais de uma solução. Assim, a heurística é uma função que avalia o quanto uma certa ação nos aproxima da nossa solução desejada. Com isso, nós concluímos essa primeira parte da revisão sobre os conceitos básicos da IA e a definição de agentes inteligentes.